Pessoal, bem-vindo a mais uma resolução de uma questão. Dessa vez nós vamos estar resolvendo no assunto de ângulos formados por retas paralelas interceptadas por transversais. A questão pede aqui que se calcule os valores das medidas dos ângulos de x e y a seguir, sendo que as retas paralelas, sendo que as retas R e S são paralelas. Muito bem, nesse tipo de estudo aqui, nós começamos a identificar o posicionamento dos ângulos em relação às retas R e S, que são paralelas, como a questão já nos dá aqui, sendo que R é paralela à reta S, e a posição dos ângulos em relação a essas paralelas e também às transversais. Nesse caso, nós temos duas transversais, temos transversal U, transversal T. Então, o que é que a gente vai analisar inicialmente? O posicionamento desses ângulos. Nas aulas anteriores, você já viu de maneira mais detalhada que é uma resolução de questão. Então, você pode voltar, né, e assistir às aulas anteriores, às aulas iniciais desse conceito, onde nós vamos estar falando do posicionamento dos ângulos em relação às transversais e às paralelas. Mas na resolução dessa questão, nós vamos destacar o ângulo que mede 20 graus, aqui no encontro da paralela R com a transversal T, e o ângulo Y, que também é formado na transversal T, mas agora da interseção com a paralela S. Esses dois ângulos, da maneira como eles estão posicionados, nós vamos destacar, né? Eles estão posicionados de que relação? De que forma? Em relação à transversal, né? A posição em relação à transversal, esses ângulos estão posicionados em lados opostos, né? Lados opostos ou lados contrários. Ângulos posicionados em lados opostos. E em relação às paralelas R e S, né? Em relação às paralelas, estou colocando dessa forma porque dessa maneira que você investiga o posicionamento dos ângulos, tomando por referência as paralelas e a transversal. Em relação às paralelas, esses ângulos eles estão localizados na região interna entre essas paralelas, ou seja, nesse caso, lados opostos, região internas. O tipo de ângulo que nós temos são ângulos alternos, porque eles estão em lados opostos ou lados contrários, ou ainda mesmo lados alternados em relação à transversal, e internos, porque eles estão na região interna em relação às paralelas. Esses tipos de ângulos, né, quando as retas são paralelas, eles apresentam uma determinada propriedade. Que propriedade será essa? A propriedade dos ângulos alternos internos é a seguinte: esses ângulos eles são congruentes, ou seja, congruentes possuem a mesma medida, não é? São ângulos que têm medidas iguais. Dessa forma, depois dessa investigação, fica fácil de você resolver. Acabamos de descobrir, então, que o ângulo Y ele vai ser igual, não é, a 20 graus. Por quê? Porque eles são ângulos alternos, internos, e ângulos desse tipo são congruentes. Muito bem. Só nos resta agora encontrar a medida dos ângulos do ângulo X, né? O ângulo X, agora que eu já tenho a medida do ângulo Y, fica fácil porque você percebe claramente que se você soma, o Y mais o X, você vai ter um ângulo de 180 graus, não é? Por quê? Porque esses ângulos
Primeiro, eles são adjacentes. Observem que eles têm aqui um lado comum. E juntos os dois, como já foi destacado, vão formar um ângulo raso. Então, esses ângulos eles são adjacentes, porque estão um do lado do outro, formando um ângulo raso. Então, esses dois ângulos são suplementares. Como eu já tenho a medida do y, não é? Então, é só substituir. Nós temos então que 20, que é a medida do y, mais x seria 180 graus, o que nos dá então que x é o resultado de 180 menos 20. Chegamos então à conclusão que x vale, nessa questão aqui, 160 graus. Assim, respondendo o que a questão pediu, pois ela pediu a medida de y e também de x nesse sistema de retas paralelas interceptados por transversais. Mais uma questão, né? Nós temos, ele pede para que se calcule a medida do triplo, né? A medida do triplo de x. Muito bem. Mais uma vez, nós vamos analisar o posicionamento dos ângulos em relação às paralelas, né? E a transversal. Dessa vez, nós temos a transversal T e temos as paralelas R e S. O posicionamento desses ângulos, então, nós temos o ângulo x mais 5 e o ângulo x sobre 2 mais 30. As medidas desses ângulos são expressas através de expressões. Então, nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. Como os ângulos já estão em lados opostos, mais uma vez você observa, enquanto um está de um lado, o outro está do outro, só que eles não estão na região interna, né? Só lembrando que o que a gente está considerando aqui como região interna seria essa parte aqui, não é? Entre as retas, ó. Isso aqui seria a região interna, não é? E se eles não estão aí, eles estão então na região externa. Vamos poder então igualar esses dois ângulos, porque já vimos que eles são ângulos alternos, externos, e a propriedade desses ângulos é que eles podem ser, não é, equivalentes, ou seja, x mais 5 será igual a x sobre 2 mais 30. Resolvendo essa equação, nós temos então parte algébrica, não é, em um membro, parte numérica no outro membro, usando aí os princípios aditivo, multiplicativo. Nós temos então que x será igual a 50, porque você faz 2x menos x e multiplica, não é? O 25 por 2, usando o princípio multiplicativo, chegamos então à conclusão que x é 50 graus, mas a questão pede o triplo de x, então a resolução da questão se dá quando eu faço 3 vezes a medida do x, que é fazer 3 vezes a medida 50, o que nos dá 150 graus. Muito bem, pessoal, até a próxima aula.